Aprender Sempre, volume 1, quinto ano do ensino fundamental, matemática. Aula 9. As figuras geométricas. Nesta aula vamos analisar, nomear, comparar figuras espaciais, identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas e associar figuras espaciais às suas planificações. Cláudia estava pesquisando sobre museus e encontrou uma fotografia do Museu do Louvre, em Paris. Ela começou a analisar a entrada do museu e observou que poderia associá-la a figuras geométricas. Qual figura geométrica você encontra na entrada do Museu do Louvre? Nós temos aí duas construções modernas. Observe essas duas construções na entrada do museu, uma maior e uma menor. Nós temos aí duas pirâmides, certo? Duas pirâmides de base quadrada. A base dessas pirâmides é um quadrado. Elas lembram, então, as pirâmides do Egito. Depois que ela identificou a figura geométrica da fotografia, ela elaborou um quadro para identificar o número de vértices, de faces e de arestas de algumas pirâmides. Ajude Cláudia a completar o quadro. Então nós temos aí 6 colunas: sólido, pirâmide, número de lados do polígono da base, número de faces, número de vértices e número de arestas. O primeiro sólido, então, é uma pirâmide de base triangular. Número de lados do polígono da base. Ela se apoia sobre um triângulo, que é um polígono de 3 lados. O número de faces. A base mais 3 faces laterais são 4 faces. Número de vértices. Um vértice que une as faces laterais e 3 vértices na base. São 4 vértices. Número de arestas. 3 arestas na base e 3 arestas nas faces laterais, 6 arestas. Pirâmide de base quadrada. Número de lados do polígono da base. O polígono da base é um quadrado, que é uma figura de 4 lados. Número de faces. Um quadrado que forma a base e 4 triângulos que formam as faces laterais. São 5 faces. Número de vértices. Um vértice que une as faces laterais e 4 vértices na base. São 5 vértices. Número de arestas, 8 arestas. 4 nas faces laterais e 4 na base. Pirâmide de base hexagonal. A base desta pirâmide é um hexágono, que é uma figura de 6 lados. Número de faces. Então, nós temos um hexágono na base, mais 6 triângulos que formam as faces laterais. São 7 faces. Número de vértices. Um vértice que une as faces laterais e 6 vértices na base. São 7 vértices. Número de arestas. 6 arestas na base, mais 6 arestas nas faces laterais. São 12 arestas. Quais regularidades você observa sobre os elementos das pirâmides? Muito bem, vamos observar as regularidades. O número de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Uma outra regularidade. O número de vértices é igual ao número de faces. Outra regularidade. O número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. A professora Cecília pediu que seus alunos montassem alguns sólidos geométricos. Valéria montou um sólido com as seguintes características: 6 vértices, 10 arestas, 6 faces, faces triangulares, base pentagonal. De acordo com essas características, qual foi o sólido construído por Valéria? O que nós podemos observar já? Um diferencial. Vamos pegar a base, por exemplo. Base pentagonal. Qual desses
sólidos geométricos possui uma base pentagonal, ou seja, uma base de 5 lados, formado por uma figura de 5 lados. Então, nós temos aqui uma pirâmide, certo? A pirâmide, então, ela vai ter todos esses atributos. 5 vértices na base mais 1, 6 vértices. 5 arestas na base mais 5 arestas nas faces laterais, 10 arestas. Uma face na base mais 5 faces laterais, 6 faces. Faces triangulares, as faces laterais são triangulares. E a base pentagonal, formada por um pentágono. Qual das planificações abaixo representa o sólido construído por Valéria? Então, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. O sólido construído por Valéria foi uma pirâmide de base pentagonal.